Estamos aqui no domingo de Páscoa, relembrando, como muitos, a ressurreição de Jesus. Pelo que o Edilson falou, várias músicas que já foram cantadas aqui. Graças a Deus, podemos sempre lembrar disso, né? Que Jesus venceu a morte naquela Páscoa há mais de 2000 anos atrás. E existe um capítulo em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, que Paulo meio que se dedicou a falar da ressurreição, praticamente o capítulo inteiro. Eu quero ler assim alguns versículos desse capítulo para a gente começar aqui o nosso papo. Então, eu estou falando do capítulo 15 de 1 Coríntios. Então, por exemplo, no verso 3, ele fala: antes de tudo os entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No verso 14, ele fala: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então, ele está reforçando que Jesus ressuscitou mesmo, que isso estava previsto, e que isso é a base da fé cristã. Sem ela, a nossa fé seria inclusive vã. Depois, no 19, ele fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a ressurreição de Jesus e a perspectiva da vida eterna é que nos dá sentido para viver a vida que vivemos. Porque se não fosse isso, a gente seria o mais infeliz de todos os homens e tal. No versículo 21, ele fala: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E aqui ele entra num ponto bastante importante que envolve todos nós que somos discípulos, é que essa vitória de Jesus sobre a morte, ela selou a nossa própria vitória sobre a morte. Nós também venceremos a morte. Há uma vitória sobre a morte que está preparada para aqueles que permanecerem em Cristo Jesus. E ele então meio que quase finaliza o capítulo falando disso. Agora eu vou ler a partir do 51, quem está acompanhando. Ele vai dizer isso: olha, eu que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Eu até me arrepio quando eu leio isso aqui. Um dia, de repente, os que permanecerem em Jesus serão transformados. Agora, olha o detalhe dessa transformação. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É isso que vai acontecer com você, se você está em Cristo e permanecer nele. Bom demais, né? E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo, que eu e você hoje temos, corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, meu caro, minha querida, você é potencialmente imortal. Olha que lindo. Um dia esse nosso corpo mortal vai se revestir da imortalidade e desfrutaremos para sempre da vida eterna com Deus. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, a morte de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte, teve um efeito em mim e em você. De forma que um dia
também ressuscitaremos como ele ressuscitou. E essa é uma verdade que deve, assim, nos encher sempre de ânimo, de esperança, de fé, né? De confiança em Deus, para permanecermos nele, fazendo a vontade dele, até o fim. E aí, o que me chama, assim, bastante atenção é exatamente isso, que essa verdade sobre a eternidade deve nos levar a uma atitude hoje. Então, a esperança futura nos chama para uma postura presente. E o capítulo 15 finaliza no seu último versículo exatamente assim. Então, ele fala dessa verdade toda que Jesus ressuscitou mesmo, que sem a ressurreição a nossa fé seria vã, né? E aí nós seríamos os mais felizes de todos os homens, mas não é assim, pelo contrário. Assim como ele ressuscitou, também ressuscitaremos, viveremos com ele para sempre, maravilha. E tem uma coisa, o último versículo do capítulo 15. Portanto, meus irmãos, então, concluindo, sabendo disso, é o seguinte: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, você gostou da primeira parte? Eu quero que você goste também dessa segunda. Como eu disse, a esperança do futuro deve nos levar a uma atitude presente de sermos firmes, inabaláveis e abundantes na obra. Abundantes na obra. Esse é o padrão de Deus para você. Com intensidade. Que a sua cooperação assim na obra de Deus seja marcado por essa qualidade, né, da abundância, sempre abundantes na obra. Só que para ser abundante na obra, a gente tem que vencer a nossa inércia, né? Porque a gente tem as nossas encrencas, né? Nossas barreiras. Coisas que são da carne, que fazem a gente, às vezes, mesmo acreditando nisso, mesmo sabendo que tem que fazer isso, a gente vai e não faz tanto assim. Eu estava lembrando de duas imagens, né, que me fizeram pensar nisso. Uma é o negócio da faixa de pedestre, sabe? Então, lá perto de onde eu moro, tem uma faixa de pedestre, que é mais ou menos onde está aquela caixa de som ali. Mas a parada de ônibus é mais ou menos onde eu estou. O povo desce, em vez de passar na faixa, que é andar 5 passos, passa aqui mesmo. Aí, eu fico pensando, se você fosse fazer uma entrevista com essas pessoas e perguntasse assim, você acha que o certo é passar lá ou passar aqui? Elas iam dizer, o certo é passar lá. Mas tem alguma coisa, alguma barreira, é a preguiça de andar, é a falta de tempo, é a pressa, é sei lá o quê, que faz ela não fazer o que ela mesmo acha que é certo. A outra imagem, desculpa eu estar dando esses exemplos, né? Mas é só assim para ficar didático, que eu sempre me impressiono com isso também, que é o dos carrinhos do supermercado. Então eu mesmo vou de vez em quando ali no Atacadão da Zanorte, né? Aí você chega lá e tem um monte de carrinhos ocupando as vagas dos carros. Porque as pessoas pegam o carrinho, descarregam ali no carro e largam o carro lá. É a mesma coisa, se você perguntar assim para um cidadão consciente, né, se o certo não era devolver e botar em outro lugar, ele ia dizer sim, Mas a verdade é que quando a gente chega lá, o trem está lá na sua frente. Até que alguém do mercado tire aquele troço lá.
E eu, assim, aprendi com o Débora que a gente tem sempre que levar o carrinho lá para o lugar dele, para não ficar assim atrapalhando o trem do próximo. Mas isso dá trabalho, entendeu? Às vezes a gente está sem tempo, está com preguiça, e aí vem as barreiras que fazem a gente não fazer o que a gente acredita que deve ser feito. E aí, estou pegando então o gancho desse texto, desse versículo final de 1 Coríntios 15, né, e mais os exemplos que eu dei, para dividir com vocês algumas barreiras que podem aparecer para a gente ser abundante na obra. E a ideia aqui é que a gente seja incentivado a vencer essas barreiras. E trabalhar na obra assim mesmo, para a gente assim ser abundante. E eu vou pegar 2 textos do Evangelho que vão ajudar a gente a identificar uma dessas barreiras, tá bom? Vamos lá. À medida que a gente for lendo, você pode também ir me ajudando a identificar isso. Vamos começar com Marcos 6, de 31 em diante. Eu vou começando ali aqui, tá? Marcos 6, estou lendo a partir do 31. Isso aqui é a história da multiplicação dos peixes. É importante considerar aqui que, nesse momento em que acontece esse episódio, 2 coisas antecederam, né? Uma foi o envio dos discípulos de 2 em 2, então eles já tinham feito essa jornada, né, de pregar e tal, e voltaram. E outra coisa bem importante que tinha acabado de acontecer foi a morte de João Batista, primo de Jesus. Ele tinha acabado de morrer, né? E Jesus tinha, então, ouvido essa notícia. Inclusive, na mesma narração em Mateus, ele fala, né, que Jesus ouviu essa notícia e aconteceu tudo isso que eu vou ler agora, tá? E Jesus disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: olha, é deserto esse lugar, já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, eles respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartiu-se em grupos de 100 em 100, 50 em 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos dos céus, abençoou, partiu, deu aos discípulos para que distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Beleza. Identificaram aí as barreiras? Daqui a pouco a gente vai falar delas. Eu vou ler logo o próximo texto, que é João 4, de 6 a 14. João 4, a partir do 6, fala assim: estava ali Jesus, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e a quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ela respondeu: Senhor, não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? És porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Muito bem. São esses textos aí. Eu vou falar de 7 barreiras que foram vencidas aqui para a obra de Deus acontecer. Você pode talvez ter identificado outras, né? Mas eu vou falar de 7, mas eu vou falar rapidinho, tá, gente? Fica tranquilo aí. A primeira eu chamei assim das barreiras das circunstâncias adversas ou do momento não apropriado. Porque Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte de João Batista, né? Que era seu primo, seu amigo, seu precursor, né? Que aí, além disso tudo, morreu de uma forma bárbara e injusta. Sinceramente, eu ficaria assim, deprê, né? E se nessa hora me chamasse assim para fazer uma coisa, eu falo, olha, não é o momento apropriado para mim, não é não? E as circunstâncias difíceis abalam mesmo. A gente fica, né? Fica triste, abatido, né? Beleza, isso aí faz parte da vida, né? Só que Deus usou Jesus e os discípulos naquela hora, com aquela circunstância mesmo. E eu queria que a gente fosse animado a pensar assim, né? Que Deus pode nos usar, mesmo nos momentos que para nós não são apropriados. Porque a gente recebeu uma notícia ruim, levou uma bronca do chefe, aconteceu tal coisa que te encrencou, te enrolou, te entristeceu, alguma coisa que não sei quem falou. Eu acho assim que a Bíblia é bem, entre aspas, humana, sabe? Ela entende. Eu creio que Deus entende que você sente as coisas. Não é, a questão não é não sentir, né? A questão é ir em frente no poder de Deus, que é capaz de, ainda nesses momentos, fazer de você um instrumento para a palavra e para a obra dele. Amém? Segunda barreira, a barreira do cansaço. Porque a ideia lá na multiplicação dos pães era ir para um lugar à parte, repousar um pouco. E o texto lá da mulher samaritana fala, ele cansado da viagem, não foi? Então a rotina ali estava brava, né? E eles estavam cansados. A rotina pode cansar, né? Muitas vezes cansa a gente. E às vezes a gente tem que parar para descansar mesmo. Mas assim, os que esperam no Senhor muitas vezes veem as suas forças renovadas, né? E a obra de Deus, ela exige esforço mesmo. Porque não dá para a gente ser, como a gente leu, abundante na obra, né? Agindo apenas naqueles momentos em que está tudo favorável. Aí eu acho que vai ser difícil ser abundante. Entendeu? Então, assim, a graça de Deus nos surpreende, nos renova, fortalece. Ela, né, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ela faz a gente superar de uma forma incrível os cansaços da rotina, né? Então, dá para andar a segunda milha, entendeu? Compensa, vale a pena. Foi isso que Jesus e os discípulos fizeram nesses 2 episódios aqui. Venceram a barreira do cansaço, seguiram em frente, fizeram a obra. 3, a barreira da falta de tempo. Porque o texto que a gente leu fala, eles não tinham tempo nem para comer. E aqui parece que é uma falta de tempo assim de verdade, né?
Porque às vezes a gente se pega assim, falando para si mesmo que não tem tempo, mas é porque a gente também enrola, né? Não aproveita direito o tempo, né? Aquele negócio aqui estava meio punk, porque eles não tinham tempo nem para comer. Eu fiquei pensando assim, ó, o tempo sempre é curto. Na verdade, a gente tem que aprender a usar o tempo com o que é prioridade. Muitas vezes, o que falta em nós não é exatamente o tempo, mas é disciplina e boa vontade de vencer a inércia. Não sei se acontece com você, mas às vezes a falta de tempo é uma desculpa que eu dou para minha falta de disciplina e falta de vontade de vencer a inércia de fazer as coisas, né? Que eu devia. Então a gente tem que remir o tempo, priorizar o reino, seguir em frente. O Senhor vai abençoar quando você assim se dispor a fazer a obra. Ele vai te abençoar. De forma que você vai fazer o que precisa e ainda ser abundante. Eu creio nisso. E assim, antes de falar aqui do quarto ponto, eu queria fazer um adendozinho que é para a gente ter cuidado com a incoerência, sabe? Que a gente falou aqui de falta de tempo, de cansaço, né? Das situações adversas e tal. E às vezes a gente se pega assim numa incoerência, sabe? Com relação a essas coisas. Então eu posso falar, eu não tenho tempo para uma coisa ali que é do reino, mas eu faço um bocado de outras coisas tolas, né? Dispensáveis. Não, tal coisa dá muito trabalho, eu estou cansado, mas pô, eu faço passeio, vou não sei aonde, vou no clube, vou no Parará, nisso, naquilo. Não é não? Vamos, assim, ter um cuidado com essa questão da coerência, sabe? Tentar, assim, observar para a gente não ser incoerente nessa questão de cansaço, tempo e situações. Mas vamos para o 4. Quarta barreira, rotinas e planos fechados demais. São coisas que fazem a gente, às vezes, não ser abundantes na obra. Então, aqui os discípulos não tinham tempo nem para comer, tal. Comer faz parte da nossa rotina, né? Mas eles quebraram essa rotina para cuidar das pessoas conforme a vontade de Deus. Quando eles chegaram ali, eles viram, pô, tem uma galera aqui que são como ovelhas sem pastor. A turma é perdida. Eles precisam de cuidado. Vamos deixar a nossa janta para depois. E, assim, havia um plano, né? Olha, é o seguinte, a gente vai se retirar para um lugar à parte, pegar um barquinho para poder ir para esse lugar, assim, deserto, como diz o texto, né? E ter, assim, um momento, né, mais tranquilo e tal. Só que a galera foi a pé, deu a volta, não sei por onde, e chegou primeiro. Onde é que eu estou querendo chegar, né? Assim, tem pessoas, eu acredito, que não têm rotina, são desorganizadas, e às vezes precisam de plano, de ordenamento mesmo. Tudo bem. O que eu estou dizendo aqui é que a gente não deve ser preso demais às rotinas, aos planos que a gente faz. Porque muitas vezes o Senhor nos chama para a obra no meio dos nossos planos mesmo. E a gente tem que quebrar esses planos e rotinas se a gente quiser ser abundante na obra. Amém? Vamos para o quinto. A barreira da oposição ou indisposição de outros. Eu escrevi isso assim porque
os discípulos falaram assim, ó, nós iremos comprar 200 denários de pão para dar a esse povo de comer. Então, assim, Jesus não achou assim uma disposição imediata no discípulo, né? Tipo, oba, vamos! Vai dar certo! A primeira reação deles foi de, esse plano aí, tá bom não. E a mulher samaritana falou assim, ó, como sendo tu judeus pedes de beber água para mim? Não foi uma recepção muito calorosa, né, não? Mas na frente ela falou assim, você não tem nem como tirar essa água porque o poço é fundo. Então, é isso, né? A gente pode ouvir, assim, diante de situações assim que, né, que nos levam a fazer a obra, a gente pode ouvir coisas como, eu que terei que fazer isso? Ou então, isso é difícil. Olha, isso vai dar muito trabalho. Ou então, olha, o fulano vai estar junto ali. E nisso eu fiquei pensando assim, que a gente tem que cuidar para não ter uma disposição negativa diante, né, da iniciativa de servir de outras pessoas. Assim, a iniciativa de servir é uma coisa muito legal, né? Não está presente assim em todos, que a gente não ouve sempre. Aí quando vem uma legal assim, aí eu digo, mas isso aí, esse negócio aí, esse tanto de dias, esse monte de gente. Então assim, eu fiquei pensando para mim mesmo, né? Eu não quero ser esse cara que joga balde de água fria nas iniciativas dos outros, né? E, por outro lado, a gente deve aprender a seguir em frente mesmo diante dessas indisposições que às vezes a gente escuta. É óbvio que vocês estão entendendo que eu não estou falando assim de alertas e conselhos que às vezes a gente recebe de ideias que a gente tem, né? Às vezes eu tenho umas ideias malucas e alguém fala, arruma aí que, né, tá meio viagem isso aí, né? Estou falando dessas indisposições negativas que vêm, dessas barreiras, dessas inércias, né? No fundo, da indisposição de servir, né? Que muitas vezes a gente tem ou ouve de outros. Então, essa também é uma barreira a ser vencida, que foi vencida aqui nas situações que a gente leu. A sexta, eu chamei assim da barreira da falta de dons ou de recursos. Porque os discípulos falam assim, olha, a gente não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então, tipo, dá nem para começar, meu. E, enfim, a gente pode dizer isso de outras formas, né? Tipo, a minha casa é pequena, eu não tenho esse dom, né? Igual fulano, eu não tenho jeito para esse serviço, eu não sei fazer isso ou aquilo. E eu fiquei pensando que Deus quer te usar com o que você tem mesmo. Seja muito, seja pouco. Os 5 pãezinhos deram e os 2 peixinhos deram para mais de 5.000. É o poder de Deus, né? Que fez com que o pouco abençoasse muitos. O poder de Deus age na nossa vida também. Apesar de fato, nós termos pouco. Mas Deus pode fazer muito usando você. Muito mesmo. Usando o pouco que você tem. Então, vamos vencer a barreira dos poucos recursos. Porque ele pode multiplicar o que você tem e te usar de forma surpreendente. E a sétima
é a barreira assim das diferenças entre as pessoas. Bom, foi assim que eu chamei, né? No caso aqui, a mulher, né, samaritana, fala assim: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher e samaritana. E o texto ainda explica, né? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, Jesus ali, né, quebrou duas barreiras dessas diferenças entre as pessoas, né? Uma que esse negócio que o judeu realmente não se davam com os samaritanos, e outra o fato dela ser mulher, né? Tanto que quando os discípulos voltaram, está escrito lá que eles se admiraram. Jesus está falando com uma mulher. Está escrito isso lá. E então eu fiquei pensando nisso, né? Que às vezes há barreiras das diferenças entre as pessoas, né? As pessoas são diferentes da gente, né? E há pessoas que nós preferimos e há as pessoas que nós não preferimos. E o fato assim de não haver afinidade ou identidade, ou mesmo se acontecer de você não se dar com alguma pessoa, isso não deve ser impedimento para que você a sirva, para que você a ame. Foi isso que Jesus fez. Jesus serviu aquela mulher. Jesus a amou. E a obra que Deus tinha para fazer naquele momento foi feita, apesar dessas diferenças. Queridos, fechando, os resultados aqui das barreiras vencidas. No primeiro caso, comida multiplicada, mais de 5.000 pessoas fartas de alimento. Não foi vão o que Jesus fez, né? E, assim, o primeiro caso que a gente leu, né, beneficiou 5.000, foi, assim, ligado direto a 5.000. O primeiro caso parecia ligado a só uma pessoa, né? E, às vezes é assim mesmo, né? Deus se chama, assim, para tocar vários. Mas, às vezes, Jesus te escolhe num dia, numa hora, te chama para quebrar essas barreiras tudo aí, por causa de uma pessoa. Se for por causa de um ou por causa de 5.000, vai, porque nunca é vão. Então, no segundo caso, a mulher ficou encantada com Jesus e com o poder de Deus. E o texto depois fala, né, que ela trouxe vários outros para o reino por causa do seu testemunho. Vários outros, né? Tanto que Jesus acabou ficando ali naquela cidade por mais 2 dias. No princípio, ele estava de passagem, só parou no poço ali para pegar água, mas aí, por causa da mulher, outros se interessaram, ele ficou mais tempo. Quebrou de novo a rotina e os planos dele, né? E valeu muito a pena. Então, diante disso, eu quero fechar lendo de novo o último texto de 1 Coríntios 15. Então, meus amados irmãos, sabendo de tudo isso, né, sabendo que você tem uma vida eterna para viver, e que um dia esse nosso corpo corruptível e mortal vai se revertir da incorruptibilidade e da imortalidade, e você vai experimentar uma vida plena e eterna com Deus, sabendo disso, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, vencendo as barreiras que vierem para o serviço na obra de Deus, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Então vamos em frente, servir ao Senhor. Amém. Porque você me animou demais, fica aqui comigo. Essa palavra me edificou muito, me animou muito. E em todo o tempo que o Maurício estava falando, essa palavra nos remete diretamente à pessoa de Jesus Cristo.
Eu li aqui no início, eu não sabia direito assim todo o contexto, você tinha me mostrado mais ou menos, sabia? Eu li o texto de Marcos para falar da ressurreição de Jesus, e a gente lembra como é que Marcos finalizou o texto. E só para a gente contextualizar também, Marcos, ele escreveu a carta, o evangelho, de uma forma muito sucinta. Marcos era muito prático, era um evangelista, e discípulo de Pedro, e ele conseguiu retratar Jesus como servo de uma forma que nem Mateus e nem João conseguiram retratar. E tudo que a gente vê, e tudo que Maurício falou hoje para nós, nos remete à pessoa de Jesus como esse homem servo que nos desperta ao serviço em todo o tempo. Deus não chamou pessoas de nobre nascimento, Deus não chamou os que mais têm conhecimento, Jesus não chamou os ricos apenas, Jesus chamou a todos. Eu conheço pessoas semi-analfabetas que prestam serviço ao reino de Deus de uma forma extraordinária que me deixa, como diria, constrangido. E quando, só para concluir isso aqui, viu, Maurício? Quando Jesus fala para os discípulos assim, mas Jesus chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Olha, amados, uma coisa que tem ficado clara para mim, viu, Maurício? Qualquer assunto, qualquer doutrina, qualquer tema que a gente possa trazer para a igreja, ela sempre culmina na missão. Se a gente falar aqui de criação de filhos e juntar só pais para falar de criação de filhos, ela culmina na missão. Por quê? Porque a forma que você cria seus filhos gerará testemunho e oportunidade para a proclamação a outros, aos de fora. E como nós lemos aqui sobre Marcos, amados, depois que o Senhor for, antes de ser assunto aos céus, ele deu uma ordem clara para que nós pregássemos o evangelho a toda criatura. Falou uma série de coisas, que expulsaria demônio, que você oraria por enfermo, ele curaria, e por aí vai. Isso é serviço, isso é cuidado, não só no intra, não só dentro, em tudo que nós fazemos, mas toda a vida de Cristo nos remete para o extra, para fora. Então, isso é uma maravilha, bênção, a sua palavra me animou demais. E quando você falou também que às vezes a gente já vai atrás de um, né? Eu fico pensando que às vezes a gente corre um trecho para atrás de uma pessoa. E você fala assim, meu Deus do céu, esse tempo todo. Mas é isso mesmo. E que mantenhamos o foco no serviço, na graça, no amor, em tudo que o Senhor permite para nós. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele morreu, foi para isso que ele sofreu, que ele foi até uma cruz, um sacrifício único, eficaz, eterno, suficiente, ressuscitou, está vivo e comissionou a todos nós para seguíssemos os seus passos todos os dias da nossa vida. Amém? Aleluia! Pensa, vamos orar?
Vamos orar. Ora com o seu irmão, ora com o seu irmão. Eu sempre peço isso. Eu não sei se eu fico querendo incitar as pessoas a fazer uma coisa que eu estou querendo fazer, né? Mas ora com o seu irmão e coloque em revista aí sobre essa palavra que ouvimos nessa manhã, em nome de Jesus.